Bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Regina Camargo, eu sou a proprietária da Cross. A Cross é uma consultoria que está no mercado já há 23 anos e em 4 frentes de atuação: atração e seleção de jovens, treinamento e desenvolvimento, consultoria de RH e assessment. O tema da nossa série de hoje é gestão de equipes à distância, e a gente escolheu esse tema por conta das conversas que a gente tem tido com os nossos clientes e da importância que esse tema foi tomando por conta do momento que a gente está vivendo do Covid-19, de toda a questão da pandemia. Para a gente poder falar sobre esse tema, a gente chamou um consultor parceiro, o André Rocco, e eu vou contar um pouquinho da experiência do André. O André tem uma experiência bastante consolidada em gestão de treinamento e desenvolvimento em grandes empresas, e ele também, além da experiência organizacional, ele tem uma experiência como consultor, atuando também em empresas de grande porte nos mais diversos segmentos. Os principais temas que o André trabalha são liderança, gestão e negócios, e apesar da formação dele ser em ciências da computação, mas ele tem um MBA em gestão empresarial. Então, tem uma sólida experiência de mais de 20 anos, com facilitação de atividades presenciais, e ele também tem uma certificação em coaching executivo. Então, André, um prazer ter você aqui com a gente. Antes de passar a palavra para o André, só vou contar um pouquinho para vocês como é que está formatada a nossa série. A gente tem 4 vídeos. O primeiro vídeo, que a gente já disponibilizou para vocês, ele tem basicamente um contexto sobre o tema e uma explicação de quais são as engrenagens necessárias para que a gente tenha uma gestão de equipes à distância eficaz. O segundo vídeo é esse que a gente está vendo agora, que vai falar sobre a primeira engrenagem, que é a comunicação. Depois disso, a gente tem mais 2 vídeos que falam sobre a segunda e a terceira engrenagem, que são confiança e motivação. Então, agora, eu vou fazer minha primeira pergunta para você, André, sobre o nosso tema de hoje, que é a comunicação. E a minha primeira pergunta é: por que, André, comunicação é a primeira das 3 engrenagens para a gente poder ter uma gestão de equipes à distância eficaz? Legal, bem-vindo todos. Regina, obrigado pelo convite. Sabe que eu gostei muito do termo engrenagem, né? Para a gente trazer esses pilares, né? O que importa, essas competências para esse momento, né? E é porque as engrenagens são elementos que funcionam em conjunto. E o mesmo acontece com o que a gente precisa cuidar com as nossas competências, né? Com o nosso olhar da gestão para a organização. As engrenagens são criadas para gerar movimento, né? E elas se complementam, né? Se complementam, né? Para gerar esse engajamento, esse comprometimento das equipes. E dentre as engrenagens que dão vida e esse movimento para o dia a dia das organizações, e principalmente na gestão das equipes, a comunicação tem um papel central. Eu diria que é uma engrenagem principal que ajuda a movimentar as outras 2 que nós veremos. A forma como a gente comunica influencia na motivação, influencia na confiança e gera as competências que precisamos desenvolver junto com a nossa equipe. Portanto, a comunicação tem que ser um ato central e consciente da gestão. Legal. E, André, se a gente fosse pensar assim, comunicação tem uma coisa ampla, né? Um tema amplo. Nesse contexto que a gente está trabalhando, assim, que elementos da comunicação você destacaria como talvez os mais importantes? Olha, Regina, realmente a comunicação é algo muito, muito amplo. E não tem uma fórmula, e sim questões que a gente pode cuidar na gestão da equipe. A comunicação é a principal ferramenta do gestor. Tudo que a gente faz é pela comunicação, pela nossa fala, pela escrita, então ela está presente em tudo, né? E gera a confiança e a motivação, como eu já trouxe. Então, o principal ponto é uma comunicação consciente, né? O que é isso? É a gente saber o que é aquilo que a gente está comunicando, que resultado que a gente quer gerar. A comunicação é uma ferramenta de conexão de pessoas. Permite que a gente atue nos contextos, permite que a gente crie, que a gente inove. Por exemplo, como que a gente vai atuar hoje no contexto do VUCA e da quarentena, se é totalmente novo, se a gente nunca enfrentou isso antes, né? Então, por exemplo, a maneira de atuar nisso hoje, né, o principal ponto de cuidado é criar novas relações, novos processos, novos produtos. E isso só acontece por meio da comunicação. Somente com uma comunicação consciente, a gente vai cuidar das pessoas nesse momento. Suas emoções, motivações, competências, e dos processos e dos resultados nesse período que a gente precisa continuar cuidando também, né? Uhum, uhum.
E como que a gente pode deixar essa comunicação mais consciente e eficaz nesse momento? Aí sim, a gente tem alguns pontos aqui que podem ser importantes o pessoal olhar. Esteja realmente presente para o outro. Ou seja, com atenção naquela conversa. Então, na gestão remota, a gente vai ter momentos como esse, de ligar para a equipe, de falar com um, de falar com vários, mas naquele momento esteja presente, né? Tente se desconectar de outras distrações. Estar Isso é presente difícil, né, André, hoje em Isso é dia? Porque, muito assim, difícil. eu tenho uma sensação por exemplo, agora, à distância, o nível de interrupção é ainda maior. Porque como a gente está o tempo todo conectado pelos dispositivos, né? Você está, por exemplo, você está aqui no computador, aí vem alguma coisa por um outro aplicativo, e aí o tempo todo as coisas te desviam a atenção, né? Então, isso que você está falando, dessa presença, né? É uma presença virtual, mas ela é inteira, né? E isso é uma das coisas talvez essenciais para essa comunicação consciente, que a gente tem que ter uma disciplina até, né? Talvez para poder fazer isso acontecer. E é perfeito isso que você trouxe, Regina, porque olha que interessante. A gente recebe muito mais, como você está trazendo, a gente recebe muito mais inputs, né? Muito mais distrações. E, ao mesmo tempo, desligá-las está muito mais no nosso controle. Porque é a gente com a tecnologia. Então, depende muito mais da gente, antes de uma conversa, né, com a nossa equipe, de algo que é importante, a gente estar consciente. Então, por isso estar consciente. Então, antes dessa conversa, deixa eu fechar aqui o meu e-mail, deixa eu desligar as notificações nesse momento, dedica, que seja 10 minutos, mas dedica aqueles 10 minutos com uma qualidade grande. Então, não é só a frequência, mas também a qualidade da conversa. Legal. Então, está muito mais na nossa mão agora, né? A gente pode dar o mudo. Pois é, pode dar uma... É legal. Verdade. E quando você estiver nessa conversa, né, um outro ponto importante, seja claro nos seus objetivos. Invista tempo no seu pedido, por exemplo, no seu compromisso, né? Então, uma conversa consciente é aquela que a gente prepara. Então, por exemplo, você está o tempo todo passando um objetivo para a equipe, um compromisso. O que a gente quer gerar? Então, tudo que a gente faz com a equipe tem um pedido. Então, por exemplo, quando a gente vai para um restaurante, eu peço só uma água, será que ela vai vir com gás? Sem gás? Com gelo? Sem gelo? Então, traga aquilo que é extremamente importante para você, o que te gera satisfação, já no pedido. Isso vai evitar retrabalho. Isso principalmente na gestão à distância, né, e no trabalho remoto, isso é um investimento de tempo que tem um retorno fantástico. Por exemplo, vamos trazer para o dia a dia, um relatório. Se você já tem um formato desse relatório, se você já tem um modelo, enfim, invista tempo nisso. Porque aí a frequência de retrabalho, ela é muito menor. Legal. Um outro ponto importante, trabalho novo. Às vezes, algumas equipes dessas nunca tiveram essa experiência. Então, às vezes, os combinados que a gente tinha nas empresas, no dia a dia, no escritório, não vão funcionar. Então, reúna a equipe e faça novos combinados. São novos tempos. Então, combina. Gente, o que é importante para a gente agora em termos de horário, de reunião, de se encontrar? Não é porque a gente tinha uma reunião toda segunda, a gente vai manter. Talvez é importante a gente se encontrar 2 vezes. É legal a gente ter um tempo para se encontrar e falar de tudo menos de trabalho. Pode ser legal. E principalmente nesse momento dessas interações com a equipe, checa o entendimento do outro. Você tá entendendo? O que você entendeu do que eu te pedi? Né? O que você se sente capaz de entregar, por exemplo, o que eu te pedi? Né? Isso vai determinar o quanto você precisa estar presente, com que frequência você precisa estar presente com a equipe. Então, quando você fizer um pedido, quando você tiver que passar uma tarefa, quando você estiver num objetivo, numa meta com a equipe, perceba o quanto a equipe se sente capaz de fazer essa entrega e se ela compreendeu exatamente tudo que você está pedindo. Legal esse ponto que você está trazendo, porque assim, você foi trazendo vários exemplos, né, do que pode compor essa comunicação consciente, né? E aí eu fiquei te escutando, fiquei pensando assim, que a comunicação consciente, ela tem, parece que 2 movimentos, assim. Um movimento que é da sua intenção, né? Então, assim, você fala de que uma comunicação consciente também é uma comunicação que se prepara, é uma comunicação que tem uma intenção refletida por trás, né? Então, ela tem essa questão dessa autorreflexão, dessa intenção. Mas ela tem também um outro elemento interessante, que você trouxe em vários outros pontos que você ilustrou aqui, que é a preocupação com o outro, né? Uhum. E eu acho que, às vezes, a gente, como líder,
na ânsia de resolver problemas, a gente supõe que o outro entendeu. A gente supõe como se o outro tivesse uma bola de cristal. E o que você está falando é que talvez a comunicação consciente, ela tem esses dois movimentos. Sim, a intenção clara, né? Não é só de comunicar, é comunicar e ter clareza do resultado que se espera, mas também se preocupar em como o outro vai entender. E como é que a gente prepara essa comunicação para que o outro escute e ele entenda também. Então, é interessante, porque parece que essa é uma comunicação de dois vetores, assim, né? De dois focos de atenção e preparação. Sim, perfeito. E todos esses cuidados dessa comunicação não é um cuidado só da gestão, é um cuidado de toda a equipe também. Então, toda a equipe que estiver ouvindo esse vídeo, né, vendo esse vídeo, perceba isso também. Isso está presente na nossa comunicação do nosso dia a dia, seja também com família. Checa, né? Isso vai te ganhar, fazer com que você ganhe tempos preciosos aí, vai deixar a comunicação muito mais eficaz, fluida, né? Evita esse mal-entendidos, né, que muitas vezes acontecem também. Mal-entendidos, muitos, né? Legal. Os julgamentos. E você começou sua fala com uma palavra muito importante, que a gente falou, te escutando, né? Então, esse é o famoso pratique a escuta ativa. Então, o que é escutativa? O famoso suspender os julgamentos. Escute o outro realmente procurando compreender o que o outro está dizendo, né? Não já que resposta que você vai dar, né? Aquela conversa interna que a gente já vai fazendo. Faça perguntas para compreender, faça o máximo de perguntas que você necessitar naquele momento e realmente escute tudo que o outro tem para trazer naquele momento. Às vezes vão ter pérolas fantásticas e informações que vão te direcionar para perceber se ele tem competência ou mais competência naquele assunto, se você precisa dar uma outra orientação, entrar mais. Então, invista tempo nisso. As perguntas têm um poder fantástico, né? De checar o entendimento, de ajudar a desenvolver competências, de motivar. Ela está totalmente relacionada ao próximo ponto, que é de extrema importância, que é o feedback. Legal. Então, dê feedback, principalmente sobre os combinados, né? Então, todos os combinados que você fez com a equipe, volte e dê um feedback, seja para reconhecer e converse sobre que competências que vocês tiveram, que atingiram aquele sucesso, seja para corrigir algo, né, para uma reorientação e que competência, eventualmente, que precisa desenvolver, mas torne o feedback uma frequência nesse período para a equipe saber também se ela está no caminho certo dos combinados. Legal. E, principalmente, traga conversas tanto individuais como coletiva, olhando para o desempenho de todos nesse período. Legal, André. Você foi falando, né? Eu também fiquei pensando que muitos dos elementos que você trouxe são elementos típicos de gestão, né? Sim. Seja ela virtual, seja ela presencial, né? Assim, isso de verdade precisa estar... são as ferramentas que a gente como líder tem para poder garantir a satisfação no trabalho, né, das pessoas, mas a realização também dos nossos objetivos. Perfeito. Eu fiquei pensando, qual é a principal armadilha que a gente pode, de alguma forma, nesse contexto que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, da distância meio que imposta, né, não tão desejada, mas daquela que é imposta, qual que você diria que talvez seja a principal armadilha e como é que a gente faz para não cair nela? Olha, uma dessas armadilhas até já apareceu na nossa conversa aqui. Além, né, claro, de não olhar vamos chamar assim, para as dicas anteriores, né, ser um caminho para as armadilhas, não cuidar de tudo isso que a gente falou até agora. Você trouxe uma bastante importante agora também. Tudo que a gente trouxe antes são ferramentas de gestão. Então, neste momento, pelo tecnológico, eu abri mão de algumas delas. Então, isso pode ser uma armadilha. Como o outro está distante, eu acho que um e-mail somente, um WhatsApp, alguma coisa desse tipo vai atender. Então, não cuidar já é uma primeira armadilha. Mas a principal para a gente, além de todas essas, é comunicar somente pelo que você acha, pela sua interpretação. Deixar de falar algo porque é óbvio para você, por exemplo. As pessoas veem o mundo de forma diferente. Então, o principal ponto é saber disso. Se as pessoas veem o mundo de forma diferente, eu preciso checar a interpretação do outro. Então, tenha em mente que ouvimos, escutamos e julgamos de maneira diferente, já é um ótimo começo.
Eu fiquei pensando também uma outra coisa conforme você foi falando, que é assim, né? Talvez um dificultador é que quando a gente está trabalhando junto, a gente vê uma série de outras coisas que trazem para a gente sinais, se a gente está se comunicando de um jeito certo. Agora, a gente até está se vendo aqui, mas a gente não se vê com a frequência que a gente se via. Então, todo não verbal, a gente não tem. Então, assumir que isso é igual, quando os contextos estão diferentes, fica muito difícil, né, André? Então, a gente precisa cuidar dessa qualidade. A qualidade, ela tem que talvez ser maior para poder dar conta da menos frequência, né? Da quantidade um pouco menor. Que legal essa ideia que você trouxe, assim, muito bacana. É isso mesmo, perfeito. Bacana, André. Muito obrigada por mais essas dicas agora sobre comunicação. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo. Não perca o nosso próximo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a segunda engrenagem, que é a confiança. E a gente espera vocês, então, no próximo vídeo. Obrigada.